Em nome do Ministério da Saúde, agradecemos bastante podermos participar dessa audiência pública, até porque a atuação, infelizmente, gostaria que a gente não estivesse aqui discutindo essa tragédia, mas o fato ocorreu e eu acho que a gente tem que estar tirando o máximo possível de aprendizado em cima desse fato, que é a Força Nacional do SUS, que coloca aqui nesse slide, ela foi criada faz 2 anos, só para conhecimento bem rápido, ela foi criada por um decreto presidencial há 2 anos, se não existia no Brasil, uma Força Nacional de Saúde, especificamente saúde, e no caso de Santa Maria, ela teve uma atuação num tempo recorde em toda a literatura mundial. O tempo de chegada num evento, até pela extensão geográfica do Brasil, a gente conseguiu bater um recorde, nós conseguimos chegar em menos de 12 horas, a força estava, as pessoas que fazem parte da força estavam lá em Santa Maria, e já encontramos um cenário onde tinham 236 vítimas com óbito no local da tragédia e 577 pacientes atendidos na primeira hora em Santa Maria. Isso é um número imenso. Se qualquer rede de atenção à saúde, você, com a chegada desse quantitativo de pacientes, você não tem nenhuma rede, nenhuma emergência preparada para poder atender de maneira adequada. E isso eu quero parabenizar toda a equipe de Santa Maria, tanto do Hospital Universitário como do hospital onde a gente fez a nossa base, Hospital Caridade, os prontos atendimentos, toda a estrutura de saúde de Santa Maria, que rapidamente, em menos de 12 horas, abriram espaços na sua emergência, transformando em leitos de terapia intensiva na emergência com a maior rapidez. Porto Alegre, todas as unidades de saúde de Porto Alegre imediatamente passaram a ser parceiras e foram mais de 30 leitos de UTI, de terapia intensiva, abertos em Porto Alegre em menos de 24 horas. Então, esse cenário dessa atenção imediata, eu vou falar da atenção imediata, depois o Dr. Zé Eduardo fala da continuação da atenção, que eu acho que isso que é importante. São 3 etapas do atendimento em saúde. O imediato, que a gente chama de pré-hospitalar, que é o imediato, o hospitalar, que são 30 dias, e depois a continuidade a longo prazo, que o Dr. Zé Eduardo está arrumando. Então, esses 577 pacientes, nós tivemos 84 colocados em ventilação mecânica na primeira hora, graves, 84 pacientes graves em ventilação mecânica, que quando eu cheguei em Santa Maria à noite, a gente tinha uma expectativa que se 50% desses 84 conseguisse sair com vida, a gente teria feito uma ação positiva. E foi mais de 90% que saíram com vida. Então, é uma atuação de toda a equipe de saúde extremamente positiva lá. 59 desses pacientes foram transferidos para Porto Alegre. Eu vou me ater mais a esse slide com mais detalhes, que é importante isso. Esse 59 teve uma das remoções que foram 8 pacientes no mesmo avião. Isso não tem na literatura mundial nenhum transporte aeromédico com mais de uma vítima. E a Força Aérea Brasileira, isso é mérito exclusivo de toda a equipe lá da Força Aérea Brasileira, com toda a equipe de médicos e enfermeiros que estavam lá, voluntários, na Força Nacional do SUS, transformaram um avião rapidamente em leitos de UTI, de terapia intensiva, um avião da Força Aérea, e foram transportados ao mesmo tempo, no mesmo voo, para Porto Alegre, todas essas vítimas, todos 100% em ventilação mecânica. E todos chegaram com vida em Porto Alegre, e nenhum desse transporte evoluiu para óbito. Tá? 98,7% desses pacientes entubados, todos tiveram alta, graças a Deus, extubados e tiveram alta. Então, no total, foram 242 vítimas de óbito. Esse é o gráfico que a gente fez da evolução dos óbitos. Tá? O início, que foram os óbitos da cena, muito triste, muito pesado, e depois a evolução durante o período de internação. Então, foram 8 óbitos,
que, do dia da tragédia, nos 30 dias, evoluíram para óbito, daqueles 84, certo? Quais foram os procedimentos imediatos do Ministério? A gente encaminhou no domingo mesmo, conseguiram chegar lá em Santa Maria, esses equipamentos, que é oxímetro de pulso, 52 ventiladores mecânicos, 15 monitores paramédicos e os 140 kits de ampolas de hidroxicobalaminadas que chegaram na primeira semana, como já foi colocado por essa mesa. Importante colocar aqui a importância do aprendizado. Infelizmente, uma tragédia, mas foi um aprendizado que o Brasil teve. A Abracite, que é a Associação Brasileira, está muito próxima da gente. A reunião foi a semana passada aqui no Ministério. E eu só quero ressaltar que não é só hidroxicobalamina de alta concentração que nós não temos no Brasil. E nós precisamos dessa sabedoria. Eu sou pediatra, então eu não posso interferir nem intervir nessa situação. A gente precisa que as especialidades nos informem. E a gente, enquanto força, está solicitando dessa associação quais são todos o que nós não temos para que possa ter esse prosseguimento dessa necessidade no Brasil de todos os antídotos não existentes no Brasil. Tá? Então, não é só um cenário da hidroxicobalamina. A reunião foi a semana passada, aqui no Ministério da Saúde, com todos da Abracite, SVS, assistência, e é um levantamento que a gente necessita, além da hidroxicobalamina, que Santa Maria nos ensinou, quais são os outros antídotos necessários que nós precisamos fazer, a discussão técnica. Só para, vinculando a doutora Solange, o pedido dela, então, já está encaminhado. Já. Pode, que contribui, sim. Mas isso vai ser como um projeto de lei? Nós teremos realmente uma política de antídotos, de fato? Nós não fazemos lei no Ministério da Saúde. Sim, mas eu quero saber se isso é possível, para que realmente a gente tenha garantia, né? Porque, de repente, agora vocês estão interessados, conseguem fazer, e daqui a alguns anos, se não é lei, né? Nós não consigamos manter isso, por exemplo. Então, são duas discussões. Uma técnica que nós estamos fazendo e a outra é o projeto de lei que a gente faz aqui nessa casa. Então, aqui já o doutor Luiz Fernando pode ajudar, porque aqui podem falar, viu? O doutor Luiz Fernando pode falar, que é uns projetos que ele me encaminhou já, eu me comprometi de apresentar essa semana ainda. Que ele só vai ser colocado na técnica legislativa. Pode falar. Na realidade, eu tomei a liberdade até de criar até um nome aqui, que seria o SINANT, Sistema Nacional de Antídotos, onde se reuniria algum local da federação, alguma situação em que haveria disponibilizado todos os antídotos necessários para quando uma grande tragédia ocorresse. Mas daí a doutora Solange tem mais autoridade para ver a parte técnica. Eu só vou fazer mais uma intervenção. Eu acho que o Ministério da Saúde, né, está corretíssimo. A Abracite é realmente a associação que vai ajudar. Quais são necessários, quais são urgentes. Como eu falei anteriormente, isso é a informação deles. Alguns precisam ter SAMU, outros. Isso realmente, esse trabalho, eu acho que é perfeito e é o caminho. Absolutamente é o caminho. Eu vim aqui fazer um apelo para que realmente isso nós consigamos. Porque a Abracite, na verdade, está lutando com isso há muito tempo, né? Eu trouxe isso porque eu vivenciei durante essa trágica semana, né, que foi o pós-tragédia. Mas eu acho que nós estamos super bem encaminhados e fico, assim, extremamente feliz por perceber por parte do Ministério que isso está avançando. Antes do doutor falar, deixa eu só completar. Claro que na hora que eu tiver o projeto elaborado, eu vou discutir com o Ministério para que fique numa linha positiva, na linha de que efetivamente a gente tenha a lei aprovada. Tá, com relação à toxicologia, isso já existe normatizado dentro do Ministério, não é uma coisa nova. Então, o que seria estar acrescentando é ver que antídotos nós precisamos estar incorporando. Tá? Então, a legislação, a política, ela já existe dentro da saúde, isso é claro, ela já existe, e a incorporação de medicamentos novos, ela tem toda uma legislação específica que passa por áreas específicas da saúde, de Anvisa, né, para ter essa autorização. Só para estar clareando. Tá? Então, assim, nesse imediato, só para terminar esse slide aqui, são essa quantidade de profissionais voluntários que nós tínhamos atuando junto conosco em Santa Maria, entre médicos, enfermeiros.
Uma categoria que eu gostaria de ressaltar aqui são os fisioterapeutas, que nas primeiras 12 horas chegaram em Santa Maria, e todos os pacientes que estavam naquela emergência do Hospital de Caridade, quando passaram a noite, a fisioterapia, fazendo fisioterapia respiratória neles, 100% desses pacientes que estavam na emergência do Caridade daquele primeiro dia, nenhum deles foi entubado para ventilação mecânica por ação da fisioterapia. Então, essa ação imediata é muito importante estar sendo ressaltado. E aí, logo no segundo dia, terça-feira, todos os pacientes entubados passaram já a fazer a fibrobroncoscopia, 100% deles, para já fazer o posicionamento da programação do tempo de intubação e de ventilação mecânica necessário para cada um deles. Bom, nesse cenário, então, logo no pós-evento, aí eu passo para o Dr. Zé Eduardo, essa ação foi integrada com não só do Ministério, mas principalmente Secretaria Municipal de Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Santa Maria, a Secretaria do Estado de Saúde do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal Santa Maria. A gente quer ressaltar esse slide porque foi uma ação integrada que tarefou junto, possibilitando que nesse imediato a gente conseguisse ter essa resposta extremamente positiva em termos de evolução dos pacientes. Essa primeira fase, então, é essa que está aqui embaixo da emergência, de abertura de leito. Logo, junto com ela, veio a fase de hospitalar, com os cuidados intensivos, e o que eu acho que é importante agora passar para o Dr. Zé Eduardo, que é esse acompanhamento que está acontecendo em Santa Maria. Última coisa só a ressaltar são as videoconferências. O mundo inteiro se sensibilizou com Santa Maria, toda a área de saúde do mundo todo, nós fazíamos uma média de 2 videoconferências por dia, com participação de vários, foram mais de 12 países que, junto conosco, faziam todo o ensinamento técnico da condução de todos os casos dos pacientes de Santa Maria, condução técnica, especificamente. Então, passo agora para o Dr. Zé Eduardo para dar continuidade.